Boa noite, seja muito bem-vindo ao TBC Esporte na noite desta quarta-feira. E a gente já começa saudando aqui a audiência maravilhosa que nos acompanha da TV Alego e também da RBC AM 1270 e da RBC FM 90,1. E agradecendo também a companhia de quem nos manda recadinho pelo nosso WhatsApp no 992298580. Já pode mandar seu recadinho de hoje, sua saudação, sua pergunta para esse timaço de comentaristas que eu apresento agora para vocês. Boa noite, Evandro Gomes. Boa noite, Thaís. Abraço, Daniel. Abraço, Dante. Grande abraço à minha nobre família goiana. E a gente tem assunto quente hoje lá dentro do Goiás, hein? Rafael Moura. Vamos falar. Boa noite, Daniel Santana. Bem-vindo. Boa noite, Thaís, Evandro, Dante, amigos de casa. Hoje, além desses assuntos aí que prometem pegar fogo aqui no programa, a gente também tem o Atlético que está entrando em campo nesse exato momento para enfrentar o Internacional na Copa do Brasil. É um jogo extremamente difícil, mas a gente espera que o Atlético possa fazer uma boa partida e trazer essa vitória aí para o Dragão. Bem-vindo, Dante Keller. Saudade de você, estava sumido essa semana. Oi, Thaís, tudo bem? Legal estar com vocês aqui, com o Evandro, Daniel, com você em especial, viu, Thaís? A gente anda na rua, todo mundo fala, nossa, mas como aquela Thaís é uma grande apresentadora, tão bonita, e na verdade você é uma apresentadora global. E é um orgulho trabalhar com você. Thaís, eu quero começar falando do assunto que vai pegar fogo aqui hoje, mas para dizer o seguinte, a minha opinião é que os responsáveis pela fase do Goiás são, em primeiro lugar, os dirigentes que mandaram o Ney Franco embora. Os torcedores, aqueles que ameaçam jogadores, que fizeram por onde mandaram o Ney Franco embora. E boa parte, sempre que eu falar da imprensa, Evandro, por favor, me permita, eu estou falando de uma certa parte da imprensa que também induziu e muito em mandar o Ney Franco. Depois do Ney Franco foi embora Largue. Não, antes do Largue foi o Barbieri. Não. Largue, e já está indo embora o Enderson Moreira. Dois técnicos que fizeram muito pelo Goiás, o Enderson e o Ney Franco. Dois técnicos que fizeram muito no futebol brasileiro, o Barbieri e o Largue. Então, a imprensa goiana, parte da imprensa, torcedores e os dirigentes são os grandes responsáveis pela situação do Goiás. Tá certo. E o primeiro assunto do dia hoje é o Atlético Goianiense, que já está em campo contra o Internacional. É o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, o jogo que está acontecendo aqui no Estádio Olímpico. E a gente vai agora direto aqui para a nossa redação, porque o Vitor Monteiro está acompanhando tudo e traz as primeiras informações para a gente. Boa noite, Vitor. Como é que está por aí? Já temos as escalações, como é que o time está em campo? Oi, Thaís, boa noite para você, ótima noite também aos companheiros. Hoje um pouquinho distante, né? Não estou no estúdio, mas estou pertinho, estou aqui na redação. E o jogo já começou, 4 minutos no Estádio Olímpico. Dragão com aquele uniforme, terceiro uniforme, né? Muito bonito e está tomando um sufoco, 4 minutos. O Inter já teve 2 boas chances de sair na frente, mas vamos primeiro com as escalações, né, Thaís? O time do Atlético, comandado pelo Eduardo Souza, está em campo com o Jean, Luan, novidade na direita, jovem Luan, que é da base do Atlético, João Vitor, Éder e Nicolas, meio campo com William Maranhão, Gabriel Baralhas e Matheus Vargas, o ataque com Chico, Janderson e Yuri. O Atlético, lembrando que tem muitos desfalques para essa partida, né? São 6 ao todo. O Internacional não conta hoje com o Thiago Galhardo. Ele está sendo poupado por conta de um desgaste físico. Então, ele está sendo poupado desse jogo de hoje. O Inter está em campo com Marcelo Lomba, Rodinei, Pedro Henrique, Cuesta e Moisés, Musto, Nonato e Guilherme Praxedes, William Potker, Leandro Fernandes e Marcos Guilherme. Esse é o Internacional. 5 minutos de jogo no Estádio Olímpico. Por enquanto, nada de gols. 0 para o Atlético, 0 para o Inter. A gente fica ligado aqui, viu, Thaís? Tá certo, Vitor. Obrigada. Daqui a pouquinho, qualquer coisa se chama, aciona a gente para trazer as informações desse jogão que está acontecendo agora. E aí, meninos, o que vocês acharam das escalações que o Vitor trouxe? Falou-se tanto aqui dos desfalques do Atlético, 3, né? A gente estava falando do Inter, está com um time misto. Pois é. Totalmente. 4 jogadores titulares. Então, ou é excesso de confiança do Inter, ou é falta de respeito ao time do Atlético. E pelo que disse o Vitor lá acompanhando o jogo,
o Inter com esse time misto sufocando já no começo do jogo. Fizeram isso aqui contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e o resultado não foi favorável, não. Foi bom, não. Foi bom, não. Espero que isso se repita, né? Eu acho assim, o Atlético está bem escalado dentro das suas possibilidades, né? Com os desfalques que tem, também tem muitos desfalques. Acaba equilibrando mais ainda o Internacional entrando com esse time misto aí. Acho que, eu não sei nem, Evandro, se é um desprezo ao Atlético em si. Eu acho que o Internacional ele tem a consciência nesse momento que ele precisa focar no brasileiro. Então, talvez não esteja querendo jogar no máximo nas duas competições, esteja querendo realmente conseguir ali é o primeiro colocado, mas uma distância boa na primeira colocação ou no grupo de frente, já conquistando uma vaga para a Libertadores. Eu acho que é mais nesse sentido do que o sentido de simplesmente um desprezo ao Atlético, porque todo mundo que tentou ou que desprezou o Atlético nesse campeonato, principalmente no Brasileiro, se deu mal. Mas eu não concordo não, Daniel. O Inter e o Flamengo, que o Atlético mesmo, que são os líderes, ninguém vai menosprezar a Copa do Brasil. É a maior premiação do futebol brasileiro. É um caminho mais curto para chegar à Libertadores. Copa do Brasil dá mais de 60 milhões em prêmios e dá uma vaga direta na Libertadores. Então, acho que os times... O que o Inter pode estar absolutamente confiante é no jogo de volta. E o Inter está com os titulares, alguns estão no banco. Sim. Né? Apertou, coloca em campo. Coloca. Vai ser de acordo com a necessidade. E você, Dante? Olha, estava vendo uma entrevista, vendo o Cudê dar uma entrevista bastante importante. E se tem uma coisa que não existe com ele e com os técnicos brasileiros, com os técnicos mundiais, é menosprezo. Não existe menosprezo. Eles estão muito preocupados com o estado físico dos times, porque, segundo o próprio Cudê, que é argentino, falou, nós jamais enfrentamos na Argentina um calendário tão puxado como esse do brasileiro. E agora, na pandemia, então, virou uma coisa de louco. Então, ele não sabe o que vai fazer para disputar tantos jogos de 2 em 2 dias. Então, ele é obrigado a fazer isso. Jamais menosprezo, porque o que nós temos de bom no Brasil são treinadores e jogadores. É isso que nós temos de bom. E isso parece que está difícil para as pessoas aceitarem. É verdade. Mas eu te pergunto o seguinte, se o jogo é com o Grêmio, com o Flamengo, ele jogaria com um time misto? Mas Depende do campeonato. Hoje, na Copa do Brasil. Depende do campeonato. Não, hoje, na Copa do Brasil. Olha, esse jogo que ele está fazendo com o mas Atlético. Mas não é menosprezo, né, Evandro? Não, menosprezo Você mesmo não. falou que não era menosprezo. Eu sei, é achar que ganha de qualquer jeito, Não, isso que a Thaís não se é, referiu. não é. Chegou aqui, colocou um time, achou que ia atropelar o Goiás foi lá, fez um gol e aguentou. Isso. Acho que é necessidade. É porque eles acham o seguinte, o Atlético tá mal aqui em Goiânia, a gente tem que admitir. Não, Em Goiânia? o Atlético nunca teve tão bem. Em Goiânia? Goiânia Ganhou em 2 casa. jogos, Dante. Como O Atlético, 2 jogos na Copa do Brasil. O Atlético fez jogos maravilhosos em Goiânia. Sim, ganhou 2. E Mas um de na quem? Copa do Brasil. Ganhou do Flamengo e ganhou do Vasco, Bragantino. Bragantino. É. E No como é mais, que ele ganhou do Flamengo, O Atlético tem um tempo que não ganha jogo aqui. Copa do Brasil ele ganhou. Mesmo Ganhou não do Fluminense, ganhando, ele está São bem, José. Evandro. Sim, ele está bem porque ele faz. Estou falando, me referindo ao Atlético, não está bem dentro de casa, onde ele poderia ter aproveitado muito mais as oportunidades para faturar mais pontos. O grande problema é que os times todos enfrentam uma circunstância que ela é excepcional. E aí os times precisam fazer isso. Senão o que acontece? Se não tirar o jogador para poupar, vai tirar para ir para o departamento médico. Então essa é uma coisa que vai só piorando da agora em diante. Essa é uma realidade do futebol. E as pessoas precisam enxergar isso mais, precisam entender mais, porque sem treinar você não chega em lugar nenhum. Se não tiver um técnico trabalhando desde o início do campeonato, você não chega em lugar nenhum. E as pessoas não conseguem entender. E de Quando quebra... eu falei, tá, e só para deixar claro aqui, quando eu falei que o Atlético, que o Internacional estaria priorizando o Campeonato Brasileiro, priorizando o Campeonato Brasileiro da Série A, eu não quis dizer priorizando como competição. Eu sei que a Copa do Brasil é importante. Eu quis dizer, Evandro, que como tem um grupo que precisa se descansar, precisa se recuperar, em vez do Atlético fazer isso na competição nacional, ele prefere fazer isso na Copa do Brasil, claro que sim, pensando que vai jogar contra o Atlético, que é um jogo teoricamente, que eles estão achando que teoricamente é mais fácil. Isso é um fator... A volta, né? Isso é um fator de se pensar, o jogo da volta em casa. Então, eu acho que o Internacional talvez tenha pensado nisso para entrar com o time misto. De quebra o Inter tirou já
jogadores desse time do Atlético Goianiense, né? A gente tem 3 ali que não vão poder entrar em tem campo. isso. Dudu, Ferrarez E Natanael, né? e Natanael, sim. Pois é. São esses. Fora os outros 3 que atuaram por Eu acho outras interessante, equipes. esses jogadores não servem para o clube, todavia, quando eles emprestam, não podem jogar contra eles. Essa regrinha é uma absurda, regra né? chata pra caramba, porque poderia jogar. Né? Não vejo nada demais. Meninos- Não serve para mim, eu não posso ter medo dele. E na abertura do programa, a gente viu aqui no telão as redes sociais que você pode estar seguindo aqui, não só o TBC Esporte, como a TV Brasil Central num todo. Se puder colocar na tela de novo para a gente falar aí, ó. Para quem gosta de assistir pelo YouTube, tem o TV Brasil Central. Pelo Facebook e Instagram, @TV Brasil Central e também @Agência Brasil Central. Temos também a RBC-FM, que é o @RBC-FM 90,1, a Rádio Brasil Central AM, @Rádio Brasil Central AM, e o nosso site www.abcgo.gov.br. Então, aí todos os canais para você não perder nada da nossa programação aqui na TBC, tá bom? E não falta são maneiras de interagir com a De gente aqui. jeito nenhum, ainda tem o E nosso WhatsApp que já está bombando. o Elson Pádua, lá de Nerópolis, está mandando um abraço, está com os filhinhos aqui no colo, manda o nome dos filhinhos, assistindo todos os dias o TBC Esporte. Muito obrigado, Elson. E vamos agora falar do Goiás. O time está em crise, na última posição ali no Campeonato Brasileiro. E o assunto no dia no Clube Esmeraldino foi o vazamento de um áudio de uma conversa entre o atacante Rafael Moura e um torcedor nas redes sociais. Nós vamos ouvir agora por partes. A primeira delas fala sobre salário e premiações. Agora, pronto. Salários, premiações atrasadas, o salário não está atrasado. Temos algumas premiações atrasadas do ano passado e aí muitos jogadores desse novo elenco não estão aqui, então não existe reclamação quanto a isso. E aí, meninos? Primeiro tema. Com a cobrança pública. Certamente, quando gravou, tinha certeza de que esse áudio Chegaria alguém. vazaria e chegaria até o destino. No caso, o presidente do Goiás. Chegou, pronto. Cabe a ele definir o que fazer. Aceitar cobrança pública, difícil? A gente vê isso no Goiás. Um clube sempre muito organizado, preocupado com seus salários em dia, assim como é o Atlético. O Vila já é um pouco mais sofrido, porque não tem os recursos que os outros têm, mas é muito difícil a gente ver um jogador reclamar de salários atrasados no Goiás. Pronto, já não é mais. O Rafael Moura reclamou publicamente, mandou o recado. O Goiás sempre foi um clube conhecido como bom pagador. E aí tem duas situações. A primeira é que o próprio presidente havia dito na imprensa que não existiam salários atrasados. Ele citou premiações do ano passado de jogadores Não, que foi nem isso estão que o lá. áudio diz, né? Que o salário estava em dia, a premiação do ano passado em Premiação do ano atraso. passado, exatamente. Então, é compreensível, não é compreensível nenhum tipo de atraso. Mas, na realidade, de insolvência do futebol brasileiro, principalmente num ano pandêmico, eu não sei se é algo também para crucificar o Goiás por isso. Então, eu entendo que o atleta, obviamente, que quer receber e tem o direito a isso, e não estou aqui dizendo que ele não precisa, que os atletas não precisam disso, só que talvez tenha que se compreender também que o momento do Goiás e de todo o futebol brasileiro não é o melhor. Então, não sei se eu concordo muito com a cobrança do Rafael Moura. Ô, Rafael, cara, eu quero te parabenizar, viu? Meus parabéns. Dentro de campo, você chama a atenção do jogador que não quer correr. Você fez isso no intervalo de um jogo, no Maracanã, se não me engano. Você foi lá e chamou a atenção do Jefferson, que estava deixando a desejar. Você chama a atenção de uma diretoria que é a pior diretoria de todos os tempos no clube. Sabe quem que falta se chamar a atenção? De outras pessoas que estão atrapalhando, porque a parte principal do áudio foi a que o Rafael falou o seguinte: eu estou aqui para proteger os meninos, eu estou aqui para proteger os garotos. Nós só temos jogadores jovens que não estão aguentando a pressão, nós não estamos aguentando. Então, é preciso que tenha um escudo, e eu sou o escudo desses jogadores. Rafael, meus parabéns. Você sempre esteve no Goiás e sempre foi artilheiro, e é artilheiro. Você pode falar. Parabéns, continue cobrando, porque o Goiás está precisando de muita cobrança. Segundo assunto foi sobre política interna do Goiás. Vamos ouvir o áudio. A situação política do clube é muito difícil, as interferências internas, para qualquer coisa que se decida, são 9 conselheiros
E isso, se colocar qualquer 9 pessoas numa sala de aula ou qualquer coisa, vai ter divergências de pensamentos. O que não pode acontecer, e isso está acontecendo, é que no término de um mandato do presidente Marcelo, em vez dele se juntar a nós nessa situação difícil. E aí, meninos? Em vez de ele se juntar a nós numa situação difícil, né, que ele fala. Certamente ele queria falar, vai ter mais alguma coisa, né? A edição Sobre. Não, Né, porque tem uma parte que ele fala, ele chama o presidente de mentiroso. ele quis né? dizer com isso que, acho que cortou um pouco antes, o que ele quis dizer é que o presidente, ao invés de estar apoiando o time, que ele teria ido à imprensa dizer que os jogadores derrubaram o Thiago Largue e que isso era uma mentira. Sim. Ele foi claro, ele fala no áudio, ele usa a palavra mentiroso, o presidente do Goiás. Vai entrar logo em seguida, mas antes da gente comentar esse tema, eu quero voltar para a redação, chamar o Vitor Monteiro, porque temos gol já na partida entre o Atlético e o Internacional. Vitor, você está aí preparado para nos informar aqui em full time? Exatamente, Thaís. O Internacional começou com tudo, 15 minutos de domínio da equipe gaúcha no Estádio Olímpico, cruzamento da direita do Marcos Guilherme, aí já foi a primeira bobeira defensiva do Dragão. O Nicolas e o Baralhas não acompanharam a tabela do Marcos Guilherme, ele teve liberdade pela ponta direita e cruzou. E aí o Leandro Fernandes, atacante argentino do Inter, apareceu sozinho entre os zagueiros da equipe goiana, cabeceou no canto aos 12 minutos. Então, Atlético 0, Internacional 1, estamos com 16 no primeiro tempo no Estádio Olímpico. Aí, a gente. E aí, o Inter na frente? Inter na frente, é ruim, eu estou falando, o Atlético não tem jogado bem aqui. Qualquer que seja a vitória, esse negócio de número de gols, independe, uma vitória aqui, uma vitória lá, leva para pênalti. Então, acho assim, está muito cedo ainda para falar que o Atlético já perdeu o jogo e vamos aguardar uma reação. Vamos esperar. Está no começo do jogo ainda, dá tempo para o Atlético poder reverter isso. Precisa ter estabilidade, né? Estão acontecendo muitos erros na defesa do Atlético e isso parece que está tirando um pouco da tranquilidade e vai atrapalhar. Vamos continuar aqui na polêmica do Goiás Esporte Clube, voltando aos áudios vazados, agora um trecho em que o Rafael critica o presidente Marcelo Almeida. Resumindo, né? Nós estamos de cabeça quente, o time está de cabeça quente, a gente precisa de moral e confiança. Uma declaração dessa do presidente, mentirosa, ela vem no momento para ajudar ou para atrapalhar. Que vocês, torcedores, façam essa reflexão. O Marcelo, sabendo da sua saída, né? Ele sai agora em dezembro. Ele permanece no Goiás ou ele vai viver a vida dele na clínica do esporte? O que vai acontecer com uma nova presidência, uma nova chapa? Isso não importa. O que vai acontecer com o Goiás? Então ele deveria, como presidente ainda, no mandato dele, falar coisas positivas, nos ajudar. Essa a grande questão que eu levanto aqui. Por que ele está dando essas declarações agora, sendo que nós temos 2 meses ainda? Temos que juntar os cacos, não nos responsabilizar. Imagina eu, Rafael, né? Assim, muita gente me considera ídolo, eu sou respeitado por muitos, eu sou respeitado pela imprensa, sou respeitado pelos outros atletas, por todo mundo, e eu dou uma declaração simplesmente isentando eu de culpa. Eu sou centroavante, a bola não chega para mim. Eu tô no Goiás, mas o Goiás foi rebaixado porque o presidente fez isso. Eu tô num time, no pior time da história, porque os caras contrataram 20 jogadores que não jogam nem Série B. Só que eu vou ficar dando declaração desse tipo pra quê? Eu, pelo contrário, eu tô sendo o escudo de todo mundo. Eu postei aí, eu tô sendo esquartejado, eu tô tomando facada nas costas o tempo inteiro, mas eu tô tomando facadas e tudo mais nas costas para blindar todo o grupo, pra gente ainda ter cabeça para trabalhar. E aí, meninos? O que vocês acham? Eu acho o seguinte, que o presidente do Goiás cometeu um engano quando falou aquela situação, naquela entrevista polêmica que ele deu ao repórter André Rodrigues, lá do Sistema Sagres. Ele foi condenado pela entrevista, sim. Pelo menos na rádio que eu trabalho e aqui também, nós fizemos comentários reprovando a atitude dele. Agora, o que disse o Rafael,
Ah, o Marcelo sai, vai para a clínica dele, etc e tal. Não, eu não penso dessa forma. O doutor Marcelo Almeida tem uma história prestada ao Goiás, quer como médico, quer como presidente. A história dele é muito maior do que a dele, Rafael Moura, dentro do Goiás. E o Marcelo vai ficar aqui. Ele, Rafael Moura, não. Acabou esse campeonato, ele não fica no Goiás. Ele não fica. Primeiro é porque ele não está jogando, né? Segundo, ele abriu um espaço enorme para o Fernandão entrar definitivamente no time do Goiás. O que eu tenho certeza deve acontecer já no jogo contra o Vasco da Gama. Então, terceiro, o jogador não pode fazer esse tipo de coisa. Foi recado mandado. Recado mandado. É uma insubordinação, é um ato reprovável de um atleta de futebol profissional pegar com esse tipo, mas eu não mandei isso para o clube, eu mandei. O cara, quando fala hoje, grava um áudio, ele sabe que ele está sujeito a escapar. Então, o Rafael Moura, muito infeliz nas declarações dele, eu acho assim, está abrindo o caminho para a saída dele do Goiás. Ele vai embora. O Rafael tem um histórico horrível no currículo dele, que é o de derrubar time para a segunda divisão. Ele nunca jogou uma Série B, porque quando ele cai, ele pula para outra, da Série A. Acho que agora não vai ter mais essa condição, até porque ele está com a carreira no epílogo, ele está no epílogo de sua carreira. Então, certamente, ele não vai ter muitas chances mais em time de Série A, a não ser esses bem menores, né? Mas, infeliz demais, né? Ele não é dono do Goiás, ele não é o dono do time do Goiás, ele deveria ter um pouco mais de prudência, mais de cabeça, né? Uma boca para falar, dois para ouvir. Assim Deus fez a gente, né? É fato, né, Evandro, que esse áudio ele já fez sabendo que seria divulgado. Ninguém hoje manda um áudio extenso desse jeito, falando todas as coisas que ele disse, principalmente se tratando, dizem que foi para um torcedor, para uma pessoa que ele não tinha o menor vínculo, se não quisesse mandar esse recado para a torcida. Então, isso para mim é claro. Com relação a essa parte do áudio, o que me parece mais grave aí é porque fica claro que o elenco do Goiás está rachado. No momento onde o Rafael Moura diz, olha, ele trouxe 20 jogadores que não jogam nem Série B, são esses jogadores que estão lá correndo junto com o Goiás. O que esses jogadores acharam da declaração do Rafael Moura? Esquece o presidente do Goiás, o Marcelo Almeida, que ele tem o lado dele, mas o que esses jogadores agora estão pensando nas suas casas do Rafael Moura e dos jogadores que participam ali daquele grupo que está no Goiás há mais tempo? Esse é o grande problema para mim, é ver claramente que o elenco do Goiás está rachado, e aí eu venho falando aqui toda semana que o Enderson tem que tomar uma atitude e mudar as coisas no Goiás, senão o Goiás vai cair. O Enderson é o comandante técnico, é quem está lá no momento e é quem é responsável por isso. Ele tem que identificar quais são esses grupos do Goiás, quem no Goiás que está atrapalhando, se esse elenco realmente está rachado, o que ele pode fazer ou para resolver o problema, ou para afastar os jogadores que estão causando essa cisão no elenco. Isso, para mim, que é o principal problema do Goiás. Evandro, eu quero começar me dirigindo a você, que, para mim, é uma referência, porque vocês são as verdadeiras feras do Cajuru. Você, o Drolas Vaz, vocês são os principais cronistas de Goiás. Mas vocês são as verdadeiras feras. Vocês que eram do grande corpo da equipe. Nós, eu, o Lopes, o Alípio, nós chegamos para completar, a gente nem dava opinião. Então, nós pegamos uma carona com vocês, que são a nossa referência. E eu tenho muito respeito pelo que você fala, porque você consegue ser ponderado. E eu te parabenizo. Você me perdoa por eu não ser assim? Não, que isso. Me perdoa, por favor. Você sabe você é um espelho para mim. Há tanto tempo em você é um espelho para mim. Muito mas, obrigado. Rafael Moura, parabéns. O doutor Mauro, no hospital, ele é uma maravilha. Marcelo. Mas como ídolo do futebol, você dá de 1000-0 nele no Brasil inteiro, Rafael. Você já tirou o Goiás de grandes momentos, já colocou o Goiás em grandes momentos. Você sempre foi artilheiro do Goiás e nunca apareceu ninguém para defender os jogadores. Agora vem o Rafael para defender. Os jogadores são peteca na mão do Estado de Goiás. Eu tenho pena dos jogadores do Goiás. Eles são peteca na mão dos dirigentes, na mão de torcedores, na mão de alguns da imprensa que acham que são amigos do Schwarzenegger. Tem gente na imprensa que acha que é amigo do Schwarzenegger, que ele chega, oi Schwarz, como é que você tá? Da copinha. Ah, cara, tem gente na imprensa que acha que é o ápice do microfone do mundo, só porque um dia o Estado de Goiás teve as feras do Cajuru. Chegaram uns menininhos depois que acham
que são o suprassumo da imprensa. Olha quem não serve para Goiás. O Marinho, o melhor jogador do ano. O Bruno Henrique, o melhor jogador do ano passado. O Carlos Eduardo, que voltou a fazer sucesso no Atlético Paranaense. O Sacha, não serve. O Patrick, que dá show no Internacional, não serve. Olha aqui, tem muitos. O Michael, que era peladeiro, não servia. Olha aqui, vamos mais. Agora você vai me falar que essa defesa do Goiás, o David Duarte e o Sanches, não são dos melhores do Brasil? Você vai me falar que esse pessoal que está no meio de campo do Goiás, que está chegando agora, daqui uns dias, quando conseguirem mandar eles embora, vão falar, ai meu Deus do céu, que saudade como é que chama aquele do ano passado? Eu anotei tudo aqui, mas não quero ficar lendo, não. Vai ficar só com saudade. O Danilo não serve para o estado de Goiás. O Danilo, quando nasceu aqui, ele era lento para o estado de Goiás. Parte da imprensa, eu quero deixar os baluartes, perdão, meu querido, eu sou seu fã. Opinião, o senhor é meu ídolo, eu sou seu discípulo, principalmente aqui, então nem se fala. Mas, olha, o Danilo não serve para os Schwarzenegger da imprensa goiana. Os da Copinha Schwarzenegger. Parece que o Galvão Bueno vive na casa deles. Dante, não era não, era o Cajuru. Não são vocês não. Vocês nem fizeram parte. Dante, nem fizeram parte. opinião, então está precisando humildade. Opinião Humildade é para Dante. aceitar pessoas que fazem sucesso no Brasil, que passaram por aqui e foram achincalhados. Falta humildade para a imprensa goiana. Ou vocês estão achando que são primo do Sylvester Stallone. Vocês estão achando que faz papel na Hollywood. Baixa a bola, deixa os caras. Eles são muito mais ídolos que vocês. Ó, o Caju é muito mais ídolo que vocês, tudo. Tudo dos que enchem o saco. Pronto. Opinião Desculpa, é isso Thaís, aí. parei. Opinião é isso aí. Você dá a sua, Evandro concorda ou discorda, Daniel discorda, claro, e a gente evidente. vai fazendo o programa de debate. Só um pedacinho, me desculpa. O Daniel colocou um detalhe que houve um engano de muita gente, e ao que me parece o Daniel também se enganou, porque o Moura falou assim, eu poderia estar aqui falando outras coisas, que ninguém cruza a bola na área, que contrataram um monte de gente que não dá conta de jogar na Série A, que eu poderia estar falando esse tipo de coisa que estão falando por aí, mas não, eu estou aqui para defender os meus colegas. Ele não falou que os caras são isso, ele falou que ele poderia estar fazendo coro. Não, se ele poderia estar falando é porque ele pensa. Não. O que ele quis dizer é, que é o seguinte, não, é que o posso Marcelo, completar? é que o Por Marcelo favor, foi por ao favor. vídeo e falou, Depois e ele não você falou. fala, depois você fala, por favor. Tá bom. Ele falou, o que o Marcelo está falando, ele poderia estar falando, mas ele não quis. Mas se ele não quis é porque ele pensa. Não. E aí é você que acha. E aí é covarde, porque Covarde o Marcelo é quem não vai lá. Porque o Marcelo pelo menos falou, e eu não concordo com a atitude do Marcelo, falou na imprensa perguntado na frente do microfone e não falou em Instagram de torcedor para ser vazado, para chegar Fez bem. a mando de alguém. Fez bem. Valeu, Rafael. Estamos precisando de mais gente igual você para melhorar, para deixar os caras trabalhar pelo menos nesses últimos 2 meses, né? Dante, vamos fazer uma pausa agora, um breve intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, tá? Segura aí.